Existe um segredo silencioso governando a vida de todas as pessoas, mas quase ninguém percebe. A maioria acredita que o mundo responde aos desejos que fazemos, às metas que escrevemos ou às orações que repetimos. Porém, a realidade funciona de uma maneira muito mais profunda do que isso. Não é o que você pede que determina o que chega até você. É o que você se torna. Esse princípio pode parecer desconfortável no início, porque ele tira das circunstâncias externas o poder que muitas vezes acreditamos que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, ele devolve esse poder exatamente para onde sempre deveria estar, dentro de você. Pense por um instante em quantas pessoas dizem desejar prosperidade, mas passam o dia inteiro sentindo medo do dinheiro acabar. Quantas dizem querer um relacionamento verdadeiro, mas carregam dentro de si a expectativa de rejeição? Quantas afirmam querer mudar de vida, mas continuam alimentando pensamentos de dúvida, comparação e insegurança? O desejo está presente, mas a vibração interior continua sendo a mesma de sempre, e o universo responde a essa vibração. Napoleon Hill ensinava algo que muitos ainda demoram a compreender. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que você é. Essa afirmação não é apenas uma frase motivacional. Ela é uma chave de entendimento sobre como a realidade se organiza ao nosso redor. A vida funciona como um espelho silencioso. Ela reflete a identidade que você cultiva internamente, não as palavras que você diz para o mundo. Se por dentro existe escassez, o reflexo tende a mostrar limitações. Se por dentro existe confiança, direção e certeza, o reflexo começa a mudar gradualmente. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua própria vida. Existem fases em que tudo parece fluir com mais facilidade, como se as portas se abrissem naturalmente. Em outras, parece que cada passo exige um esforço enorme. Muitas vezes, o que muda não é o ambiente ao redor, mas o estado interior de quem está vivendo aquela experiência. Por isso, antes de tentar transformar o mundo externo, existe uma pergunta que merece ser feita com sinceridade. Que tipo de energia você tem cultivado dentro de si todos os dias? A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar quem está produzindo esses resultados. Querem uma vida diferente, mas continuam pensando, reagindo e se comportando da mesma maneira de sempre. É como plantar a mesma semente todos os dias e esperar uma colheita diferente. A realidade não funciona assim. Resultados são frutos. E frutos nascem das raízes invisíveis que existem dentro de cada pessoa. Crenças, emoções, decisões silenciosas e a maneira como alguém se vê no mundo. Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas existe um detalhe essencial nesse princípio que muitos ignoram. A crença verdadeira não nasce apenas de palavras repetidas. Ela nasce quando sua mente começa a aceitar uma nova identidade. Isso significa que, antes de viver uma nova realidade, você precisa começar a viver de dentro para fora como a pessoa que já chegou lá. Não se trata de fingimento. Trata-se de alinhamento. Alguém que constrói prosperidade aprende a pensar com visão de crescimento. Alguém que vive com propósito toma decisões diferentes daquelas que são guiadas apenas pelo medo. Alguém que acredita em sua própria capacidade passa a agir com mais firmeza, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A identidade muda primeiro, os resultados vêm depois. Observe qualquer grande transformação humana e você perceberá esse padrão. Antes de conquistar algo no mundo exterior, a pessoa já havia começado a se ver de maneira diferente internamente. A postura muda, as escolhas mudam, as atitudes mudam. E pouco a pouco, a realidade começa a acompanhar essa nova versão. Talvez o ponto mais poderoso dessa compreensão seja perceber que você não precisa esperar que o mundo mude para começar a viver de forma diferente. A mudança mais importante começa no momento em que você decide quem escolhe ser a partir de agora. Existe uma força interior que sustenta essa nova identidade, mesmo quando o mundo exterior ainda não mostra sinais de mudança. Essa força é a fé. Muitas pessoas entendem a fé como uma espera passiva,
como se fosse apenas desejar algo e torcer para que aconteça algum dia. Mas a verdadeira fé é muito mais profunda do que isso. Ela é uma certeza interior tão forte que começa a influenciar pensamentos, emoções e decisões, antes mesmo que qualquer resultado se torne visível. Na Bíblia, em Epistle to the Hebrews, encontramos uma definição poderosa. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Essa frase revela algo extraordinário. A fé não depende dos olhos físicos. Ela nasce em um lugar mais profundo, dentro da mente e do espírito. Quando alguém desenvolve esse tipo de convicção, a maneira de viver muda. A pessoa deixa de agir baseada apenas nas circunstâncias do momento e começa a agir baseada na visão daquilo que sabe que está construindo. Napoleon Hill explicava que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de transformar crenças em realidade, mas essa transformação começa quando a crença deixa de ser apenas uma ideia e passa a se tornar uma convicção emocional. É por isso que a fé verdadeira não é frágil. Ela não desaparece ao primeiro sinal de dificuldade. Pelo contrário, ela se fortalece quando alguém decide continuar acreditando, mesmo quando ainda não existem provas externas. Pense em alguém que está construindo algo grande. Antes de qualquer conquista aparecer, essa pessoa já precisa enxergar o resultado com clareza dentro da própria mente. Já precisa sentir gratidão, confiança e direção, como se o caminho estivesse sendo preparado. Essa é a essência da fé. Ver primeiro com os olhos da alma. Quando a mente começa a enxergar dessa maneira, algo poderoso acontece. As dúvidas perdem força, o medo deixa de comandar as decisões e a pessoa passa a caminhar com uma segurança silenciosa, que não depende da aprovação de ninguém. E é nesse ponto que a transformação interna ganha força suficiente para começar a influenciar o mundo exterior. Existe uma razão pela qual a fé precisa ser alimentada diariamente. Ela depende da forma como sua mente está sendo programada. E é aqui que entra um dos mecanismos mais poderosos do ser humano, o subconsciente. A mente consciente analisa, compara, questiona. Ela é lógica, crítica e muitas vezes cheia de dúvidas. Já o subconsciente funciona de maneira completamente diferente. Ele não discute, não julga e não tenta argumentar. Ele simplesmente aceita aquilo que recebe com repetição e emoção. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma imaginação intensamente vivida. Para ele, aquilo que é repetido com o sentimento verdadeiro acaba se tornando uma instrução. Isso significa que tudo o que você repete para si mesmo diariamente começa, pouco a pouco, a moldar a forma como você pensa, sente e age. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes alguém passa o dia repetindo frases como "nada dá certo para mim", "isso é difícil demais", "eu nunca consigo"? Mesmo que essas frases pareçam apenas desabafos momentâneos, o subconsciente registra cada uma delas como uma ordem silenciosa. E a mente fiel responde da única maneira que sabe, organizando pensamentos, comportamentos e decisões para confirmar aquilo que foi programado. Mas a boa notícia é que esse mesmo mecanismo pode trabalhar completamente a seu favor. Quando você começa a repetir pensamentos de confiança, possibilidade e vitória, algo começa a mudar internamente. A mente passa a procurar caminhos em vez de obstáculos. O foco deixa de estar no medo e passa a se concentrar em soluções. Por isso, a maneira como você conversa consigo mesmo tem mais poder do que imagina. E eu quero propor algo simples agora. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva nos comentários uma frase que represente essa nova decisão mental. A partir de hoje, minha mente só aceita pensamentos de vitória. Pode parecer apenas uma frase, mas quando ela é declarada com intenção, ela se torna um marco. Um momento em que você decide conscientemente o tipo de pensamento que deseja alimentar daqui para frente. Porque a mente que aprende a aceitar pensamentos de vitória começa, inevitavelmente, a construir uma realidade diferente. Depois de compreender como o subconsciente funciona,
surge uma pergunta natural. Se a mente responde a imagens e emoções, qual é a forma mais poderosa de influenciar essa programação interior? A resposta está na visualização. Mas é importante entender algo que muitas pessoas confundem. Visualizar não é simplesmente desejar algo ou imaginar vagamente que um dia a vida será diferente. A visualização verdadeira é uma experiência mental vívida, intensa, quase palpável. Napoleon Hill ensinava que todo grande resultado começa com um desejo ardente, claramente definido e vividamente imaginado. Isso significa que a mente precisa enxergar a realidade futura com clareza antes que ela exista no mundo físico. Quando você fecha os olhos e cria uma cena detalhada daquilo que deseja viver, algo poderoso acontece. O subconsciente começa a registrar aquela experiência como familiar. Por isso, quanto mais vívida for a imagem, maior será o impacto. Não imagine apenas o resultado final de forma distante. Entre na cena. Veja o ambiente ao seu redor. Observe as cores, as expressões das pessoas, os detalhes do lugar onde você está. Ouça os sons dessa conquista acontecendo. Sinta a emoção da vitória, como se ela já estivesse presente neste momento. Imagine a sensação de tranquilidade ao resolver algo que antes parecia impossível. Imagine a alegria silenciosa de perceber que aquilo que antes era apenas um sonho, agora faz parte da sua realidade. Quando todos os sentidos participam da visualização, a mente começa a trabalhar de forma diferente. Ela passa a orientar suas percepções e decisões na direção daquela imagem. De repente, oportunidades que antes passariam despercebidas começam a chamar sua atenção. Ideias surgem com mais clareza. Caminhos aparecem onde antes parecia existir apenas dificuldade. Visualizar é, na verdade, ensaiar a vitória. É permitir que a mente experimente hoje a realidade que você está construindo para amanhã. E quando essa experiência interior se repete com emoção e consistência, ela começa a se tornar uma força silenciosa que empurra sua vida na direção daquilo que você decidiu criar. Entender a visualização é poderoso, mas por si só não basta. A mente precisa ser acompanhada por ação consistente, e é aí que a autodisciplina entra como uma ponte invisível entre desejo e realização. Autodisciplina não é rigidez ou punição. É, antes de tudo, uma demonstração de amor próprio. Quando você decide manter hábitos, pensamentos e ações alinhados com sua visão, mesmo quando a motivação desaparece, está mostrando para si mesmo que seu propósito e seu valor são maiores que qualquer desconforto momentâneo. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é essencial para qualquer conquista duradoura. Sonhar é fácil, visualizar é natural, mas agir todos os dias com consistência, mesmo quando ninguém está olhando, é o que separa quem realiza daquelas pessoas que ficam apenas desejando. Pense em alguém que deseja prosperidade. Se apenas sente vontade de agir quando se sente inspirado, seu progresso será irregular. Já quem mantém disciplina, mesmo nos dias difíceis, transforma pequenas ações diárias em resultados consistentes, acumulando força silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. A disciplina é o que garante que a identidade que você está construindo internamente se reflita no mundo externo. É ela que fortalece a mente, estabiliza as emoções e cria uma base sólida para que os resultados não sejam apenas passageiras coincidências, mas conquistas inevitáveis. Agora, reflita sobre sua própria rotina. Qual é o nível de consistência que você mantém naquilo que realmente importa? Cada pequeno ato de disciplina é uma declaração silenciosa sobre quem você escolhe ser. Se você sente o impacto dessa ideia, registre sua decisão agora nos comentários. Eu escolho agir com disciplina, mesmo sem motivação. Essa declaração é mais do que palavras. É um compromisso com você mesmo, um alinhamento entre sua visão, sua identidade e suas ações. E é justamente esse alinhamento que começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. A forma como você começa o dia define o ritmo de tudo o que virá a seguir. Os primeiros momentos após acordar não são apenas uma transição entre o sono e a vigília.
Eles determinam o estado mental e emocional que irá conduzir suas escolhas, suas atitudes e até a percepção de oportunidades ao longo do dia. Acordar e imediatamente mergulhar em redes sociais, notícias negativas ou distrações externas é como entregar sua mente a forças que não têm interesse no seu crescimento. Cada pensamento absorvido nesse período inicial cria uma frequência interna que se reflete em tudo o que você faz nas horas seguintes. Por outro lado, reservar esse tempo para se alinhar com sua visão de vida tem um efeito profundo. Algumas práticas simples, oração, afirmações, meditação, leitura de textos inspiradores ou visualização consciente, atuam como uma armadura invisível, blindando sua mente contra dúvidas, medo e desânimo. E elas ancoram a sua atenção naquilo que realmente importa, estabelecendo um estado de presença, confiança e direção. Napoleon Hill ensinava que os pensamentos dominantes da manhã moldam os acontecimentos do dia. Grandes realizadores entendem esse princípio e constroem rituais matinais, que não são apenas hábitos mecânicos, mas práticas intencionais para ativar fé, clareza e foco. Não é necessário dedicar horas a esse alinhamento. 15 minutos com propósito, feitos de forma consistente, já são suficientes para mudar a frequência do seu dia inteiro. Cada gesto, desde respirar profundamente até repetir mentalmente seus objetivos, envia um sinal ao subconsciente de que você está no controle, de que suas ações seguem um propósito definido. Ao dominar essa primeira hora, você estabelece uma vantagem invisível sobre os desafios e distrações que surgirão. O dia deixa de ser uma reação às circunstâncias externas e passa a ser uma expressão da sua identidade interior. A pergunta que fica é: como você tem iniciado suas manhãs? Está permitindo que o mundo defina seu estado interno ou está escolhendo começar o dia conectado à sua visão, preparado para agir com clareza e confiança? Assim como o corpo sente os efeitos de uma alimentação ruim, a mente também reage àquilo que consome. Cada notícia negativa, comentário crítico ou conversa carregada de medo e inveja é como um alimento tóxico para a sua consciência. Se você não proteger o que absorve, seu estado interior começa a se contaminar silenciosamente. E com isso, a realidade externa reflete essa vibração. Napoleon Hill enfatizava que o que alimentamos constantemente em nossa mente determina nossa força, nosso foco e nossa capacidade de criar. Assim como não esperaríamos resultados positivos de uma dieta desequilibrada, não podemos esperar sucesso, paz ou abundância se alimentamos pensamentos e influências negativas. Blindar a mente não significa se isolar do mundo ou ignorar responsabilidades. Significa selecionar com atenção o que entra, dedicando energia apenas àquilo que eleva, inspira e fortalece. É escolher conteúdos, ambientes e companhias que aumentem sua frequência interior, ao invés de miná-la. Imagine a mente como um jardim. Cada ideia, cada informação absorvida é uma semente. Notícias sensacionalistas, críticas constantes e pensamentos de escassez são ervas daninhas que crescem sem pedir permissão, sufocando o que poderia florescer. Ao cultivar apenas aquilo que nutre sua visão, você cria espaço para pensamentos poderosos, foco e confiança florescerem naturalmente. A disciplina mental diária, o ato de filtrar o que você consome, é uma prática invisível, mas fundamental. Ela protege sua energia e permite que a fé, a visualização e a autodisciplina que você já vem construindo tenham espaço para se manifestar. Reflita agora: quais são os conteúdos que mais ocupam sua mente? Eles fortalecem quem você deseja se tornar ou estão mantendo você preso em padrões antigos de dúvida e medo? Escolher com consciência o que deixa entrar em sua mente é tão essencial quanto qualquer ação que você tome para criar a vida que deseja. Muitas pessoas confundem esforço com progresso. Trabalhar duro não significa necessariamente avançar na direção certa. É possível gastar horas em atividades frenéticas e, mesmo assim, permanecer no mesmo lugar, porque a energia está dispersa ou sem propósito. É aqui que entra o conceito de ação inspirada.
A ação inspirada não nasce da pressa, da ansiedade ou do desespero. Ela surge quando a mente, o coração e a intenção estão alinhados com um propósito claro. É agir de forma consciente, estratégica e focada, guiado não apenas pela necessidade de resultados imediatos, mas pela certeza interior de que cada passo está construindo algo maior. Napoleon Hill ensinava que a verdadeira força criativa vem quando a ação está conectada à convicção e à visualização de resultados. Não se trata de trabalhar mais, trata-se de trabalhar de forma que sua energia esteja direcionada para aquilo que realmente importa. Quando você age inspirado, as decisões deixam de ser aleatórias ou reativas. Cada movimento se torna parte de um padrão coerente, e a mente subconsciente começa a apoiar essas ações de forma mais eficiente. O resultado é que obstáculos parecem menores, ideias surgem com mais clareza e oportunidades que antes passariam despercebidas começam a aparecer. Por outro lado, o esforço cego, movido apenas por pressão externa ou urgência momentânea, gera desgaste, frustração e sensação de estagnação. A diferença está na qualidade da energia que você coloca em cada ato. A pergunta que você precisa se fazer é: minhas ações estão surgindo do desespero ou da inspiração? Estou reagindo ao medo ou criando de acordo com minha visão? Entender essa diferença é essencial para transformar esforços em resultados concretos e consistentes, alinhando cada passo com a identidade que você está construindo para si mesmo. Toda jornada de transformação inclui desafios, mas existe um princípio poderoso que poucos realmente aplicam. Cada adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Nenhum obstáculo é apenas um bloqueio permanente. Ele é uma oportunidade disfarçada, uma prova que fortalece fé, caráter e perseverança. Quando algo não sai como esperado, é natural sentir frustração. Mas quem compreende esse segredo aprende a olhar para cada dificuldade de maneira diferente. Cada problema, cada contratempo, cada momento de aparente derrota é um convite para crescer, refinar habilidades e reforçar a própria identidade. A vida não pune, ela ensina e alinha. Napoleon Hill sempre enfatizou que grandes realizadores não são aqueles que nunca enfrentam obstáculos, mas aqueles que transformam cada desafio em aprendizado e cada dificuldade em oportunidade. É assim que a fé, a disciplina e a ação consistente se consolidam, criando resultados que se tornam inevitáveis. E é exatamente por estar aqui, assistindo a este vídeo até o fim, que você já começou a praticar esse princípio. O simples fato de dedicar seu tempo para absorver esse conhecimento é um passo concreto para alinhar sua mente, suas emoções e suas ações à frequência da vitória. Cada insight que você aplica hoje é uma semente plantada para o seu futuro. Se este vídeo trouxe clareza, inspiração ou um novo entendimento sobre como criar a vida que você deseja, não deixe de apoiar este conteúdo. Clique em like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você garante que continuará recebendo ensinamentos que fortalecem sua mente, seu espírito e sua ação diária. Lembre-se, a mudança começa de dentro para fora, mas a prática consciente e constante é o que torna qualquer transformação real. Parabéns por ter chegado até aqui. Você já deu o passo mais importante. Decidiu aprender, refletir e agir. Agora continue aplicando, visualizando e vivendo como quem já conquistou, porque é justamente essa postura que transforma desafios em vitórias.